limite pro amor próprio? Eu acho que não é que existe limite, mas a gente precisa aprender a diferenciar amor próprio, egocentrismo, egoísmo, né? A gente precisa diferenciar isso. Amor próprio não é egoísmo, amor próprio não é egocentrismo, não é ser frio, não é querer estar sozinho e ser extremamente independente. Lembrem que vocês lembram que eu falo muito sobre a gente ter uma linha, né? Onde aqui fica a dependência, aqui na ponta fica a dependência, a minha caneta tá aqui, ó. Independência, interdependência e dependência. Nós nunca queremos, em momento algum, ficar em nenhum desses dois extremos, no sentido radical, no sentido exagerado. Nós não queremos a dependência, porque é a dependência emocional, em que eu só estou bem, que eu só fico bem, que eu só estou feliz e que eu só consigo achar vida na minha vida quando eu estou com outras pessoas, né? Que é aquele não saber amar, não saber gostar da própria companhia. E a independência é totalmente ao contrário disso, mas é também exagerado, é também muito radical. É quando se torna muito frio. E aí a gente fala daquele desapego radical, aquela frieza. Então eu não preciso de ninguém, não tem problema se eu não tiver ninguém. E não farei esforços para ter amizades, para ter relacionamentos, para eu poder conviver com a minha família. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, nós precisamos, nós gostamos, nós queremos de afeto. Só que a gente tem que estar aqui, ó, na interdependência. Porque a interdependência é assim: eu gosto de afeto, quero carinho, eu sei que eu sou um ser carente, porque todos nós somos, o ser humano é carente, claro que com limites, né? Mas se não tiver ninguém, se ninguém puder sair comigo hoje, se ninguém tiver afim, eu tô bem aqui, né? Eu tô bem comigo. Eu posso fazer as coisas por mim, eu posso fazer, comer o que eu quero, tomar o que eu quero. E amanhã, se alguém aparecer, eu faço de novo. Esse é o efeito da interdependência. E é por isso que nós gostamos de ficar aqui na interdependência. Nós trabalhamos isso, nós precisamos da interdependência. Porque nós não vamos ser seres isolados, seres desapegados, radical, frios, que meio que toca foda-se pro outro, não se esforça pelo outro, é sempre você, o mundo gira em torno do meu umbigo, né? Então não é isso o nosso objetivo, muito pelo contrário. O nosso objetivo é ficar aqui no meio dessa reguinha, onde aqui, na independência exagerada, eu não vou me prejudicar, e aqui na dependência exagerada, que é a dependência emocional, que faz a gente aceitar coisas que nós não deveríamos, tolerar coisas que são intoleráveis também, tá? Então é sempre esse trabalho. O amor próprio, eu acho que ele não tem limite, porque é esse cultivar, a gente dá passinho por passinho, a gente vai entendendo com as nossas escolhas erradas quais são as nossas escolhas positivas, quais são as nossas escolhas bacanas. Só que a gente tem que ter esse bom senso, desse meio termo que a gente precisa chegar com o amor próprio, que a gente precisa estar aqui, ó, no meio dessa reguinha. Lembre sempre desse exemplo que eu tô dando, tá? E que assim, quando falam pra vocês que amor próprio é essa questão do egocentrismo, que é essa questão do egoísmo, não é isso. Pelo menos não é onde nós queremos chegar. Se algumas pessoas se tornam assim, é porque elas erraram no meio do caminho, elas não entenderam qual que é realmente o objetivo do amor próprio. O amor próprio, quando a gente tá com ele positivo, pessoal, nós fortalecemos as nossas relações. Então, você acha que a gente quer mesmo ser egoísta se o amor próprio ajuda a gente a fortalecer as relações, ter relacionamentos saudáveis, ter relacionamentos bacanas, ter relacionamentos duradouros, relacionamentos que fazem bem pra mim, que fazem bem pro meu parceiro, que fazem bem pra minha parceira, que fazem bem nas amizades? Então, não tem nada a ver com egoísmo, mas tem a ver com esse bom senso. E outra coisa que eu estava falando hoje, no meu grupo que eu tenho, é sobre essa questão dos relacionamentos, né? O quanto que para um relacionamento dar certo, ele precisa de esforço mútuo, esforço das duas partes.
Um faz aqui e o outro faz ali. É um equilíbrio, como tudo na vida, a gente precisa de um equilíbrio. E quando a gente cede um pouquinho nesse relacionamento, para que o outro se sinta bem, ou para que a gente possa olhar as vontades, as necessidades do outro, isso não quer dizer falta de amor próprio, mas isso quer dizer parceria, isso quer dizer quero que esse relacionamento dê certo. Só que ao mesmo tempo que você faz aqui, dentro das suas possibilidades, das suas necessidades, da necessidade do outro também, o outro está fazendo aqui. O outro está caminhando, está cedendo, então é um jogo de equilíbrio. Ninguém fica por baixo, porque sempre embaixo de um folgado, né, tem um sufocado e nós não queremos isso em nenhuma relação, mas é esse jogo de equilíbrio. Então, quando a gente for cultivar, quando a gente for monitorar, quando a gente for pensar, refletir nas nossas decisões, vamos ter bom senso, tá bom? Vamos ter bom senso. E por outro lado, não vamos, o que eu vejo muito que acontece, romantizar o que não é romântico, né? Então a gente sempre tem perguntas assim, eu sempre respondo para vocês, a gente conversa bastante sobre isso. Ah, ele aparece num dia, desaparece no outro, ou ela aparece num dia, desaparece 3 e volta só quando quer, né? Então assim, não vamos romantizar e só ficar olhando quando aparece, quando manda mensagem, ou os likes das fotos, as mensagens que manda, as curtidas. A gente tem que dar um passinho atrás e olhar no contexto, ampliar a nossa visão nesses momentos e não ficar olhando só o que nós queremos ver, só o que aconchega o nosso coração. Partindo disso, é legal até que a gente chegou nesse assunto agora, uma seguidora perguntou assim para mim hoje na caixinha de perguntas: por que a verdade dói? Por que vocês acham que a verdade dói tanto? Porque muitas vezes a verdade não é o que nós queríamos. Nós, seres humanos, não queremos sofrer, nós não queremos passar por sufocos. E muitas vezes nós ficamos nesse romantizar o que não é romântico, escondendo o sol com a peneira. A gente fica escondendo o sol com a peneira para que a gente não tenha que enfrentar. Se é um relacionamento, por exemplo, que não tá bacana, que o cara não tá nem aí pra mim, que eu sempre tenho que ficar me anulando pro outro se sentir bem, pro outro brilhar, e eu sei que terminar vai me fazer sofrer, muitas vezes eu fico escondendo o sol com a peneira. Muitas vezes eu fico não querendo enxergar mesmo a realidade que eu tenho que terminar, porque eu me poupo de um sofrimento. Eu me poupo de passar por uma frustração, por uma fase do luto, por uma decepção, ou pelo aquele sofrimento, pela aquela dor que o término mesmo gera. Então, a verdade, ela dói por causa disso, muitas delas, né? Estou falando de casos de quando a gente vai no encontro daquilo mesmo, que a gente precisa aceitar que fulano não gosta, ou que aquilo não tá fazendo bem para mim. Eu vou passar por um passo difícil, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Então, quando a gente fala, e é muito falado, né? Eu sei que a verdade dói, mas ela é necessária. Ela é necessária, porque senão a gente fica ancorado na nossa zona de conforto, né? Que ela nos deixa seguros, né? A gente tá ali, é zona de conforto, é cômodo, eu sei como é, como não é, como agir, como não agir. Porém, por trás disso tudo, eu tô insatisfeito, eu tô frustrado, eu tô decepcionado, eu não tô feliz. E sair da zona de conforto, o passo, a ponte de sair aqui a zona de conforto, aqui são as mudanças. A caminhada nessa ponte aqui, o que acontece? Acontece que a gente vai lidar com incertezas, com inseguranças, com medos, com erros, com prováveis erros até a gente chegar aqui. Por quê? Porque é um rio, é uma zona que eu não conheço ainda, diferente da minha zona de conforto, que eu sei lidar de olhos fechados, que eu sei como é, como não é. E aqui, nessa travessia, a gente vai aprender a lidar com essa nova zona, com esses novos, com essa nova reconstrução, com essa nova readaptação da nossa vida. Só que quando a gente chega aqui, que a gente passa por tudo isso aqui,
é quando a gente se sente bem, a gente se sente satisfeitos. Por mais que nós falhamos, por mais que nós erramos, por mais que nós tivemos que recomeçar, ir por um outro caminho, mas isso gera satisfação. Satisfação por eu ter tentado, por eu ter ido em busca dos meus objetivos, dos meus sonhos. Agora, quando a gente fica aqui na zona de conforto, ela realmente gera uma coisa gostosa, que é essa segurança da onde eu tô, porque eu já conheço. Porém, igual eu falei, a gente deixa camuflado por trás disso tudo a insatisfação, a decepção, a frustração, e é o que a gente não quer, tá bom? Então, é por isso que muitas vezes a verdade, né, igual ela perguntou, dói. Porque a verdade vai gerar pra gente sair da zona de conforto. A gente precisar mudar para alcançar outros lugares, outros objetivos. Muitas vezes sair desse relacionamento, aceitar que aquela pessoa não gosta de mim, que ela não faz realmente nada por mim. O que vai precisar que eu faça? Que eu saia desse relacionamento, que é a minha zona de conforto, e partir para uma vida sozinho, né? Sozinho, óbvio, por um momento, por um período, até que eu possa conhecer novas pessoas, ter outros momentos, outras situações, outras pessoas vão chegando, outras pessoas vão se tornando importantes, outras pessoas vão se tornando importantes, até que a gente vai se reconstruindo, até que a gente vai se reorganizando, tá bom? Então eu achei muito legal essas perguntas, essas duas perguntas sobre o limite, se há um limite do amor próprio, que é onde a gente fala sobre esse bom senso, né? Que o amor próprio não é a gente ser egoísta, que o amor próprio não é a gente ser individualista, porém é a gente tomar cuidado com as nossas escolhas, com as nossas permissões, com as nossas decisões da vida. Isso aí é cultivar o amor próprio. Quando eu vou tomando decisões, quando eu vou tendo escolhas que fazem bem pra mim. Então, ao invés de eu ficar nesse relacionamento que essa pessoa não me curte, que essa pessoa me humilha, que essa pessoa me xinga. Hoje eu recebi uma mensagem que a seguidora falava assim pra mim: o meu ex, agora não lembro se era ex ou se é atual, se eles já terminaram ou não, me xinga, me humilha, fala que tem nojo de mim, fala que não quer ficar comigo, fala que não quer me encostar, e o que eu faço? Então assim, poxa vida, o que eu faço? Cadê o amor próprio? É muito melhor, é muito mais benéfico você aceitar e escolher o caminho de sair desse relacionamento, embora você passe pela fase do luto, pela essa fase da reorganização que gera medo, do que você ficar nesse relacionamento. Então, aqui são as escolhas benéficas do amor próprio, do contexto do amor próprio, das escolhas do amor próprio. É quando eu entendo que mesmo que doa por um período, eu preciso escolher esse caminho porque vai me fazer bem a longo prazo. Agora, se eu escolher esse caminho em ficar e estar numa relação que a pessoa judia de mim, que a pessoa me xinga, que a pessoa fala que tem nojo de mim, isso não é uma escolha benéfica, não é uma escolha positiva que vai me ajudar a cultivar o meu amor próprio. Muito pelo contrário. E é um passinho de cada vez, é diário. Quando a gente fala de amor próprio, não é só assistir a live, não é só participar das 5 lives da jornada que a gente vai fazer essa semana, não é comprar o curso, não é falar, Nili, tô assistindo seu curso, tá legal. Não é isso, não é ler um livro de autoajuda de amor próprio, mas sim colocar essas escolhas, colocar esses hábitos em prática, colocá-los em movimento dia após dia na sua vida. Não adianta, hoje, segunda-feira, eu assisto a live do amor próprio, o resto da semana eu ferro com tudo. Aceito migalhas, aceito me encontrar, aceito ficar procurando, ficar mandando mensagem para quem não me responde, para quem me ignora, para quem me xinga, para quem me bloqueia num dia e no outro dia vem e desbloqueia, fica me fazendo de bobo. Então, assim, é o cultivar, é o adubar. Jardim nenhum fica bonito da noite pro dia, jardim nenhum fica bonito se eu aguar só uma vez e o resto deixar. Muito pelo contrário. Todo dia nós temos que estar ali dando manutenção para esse jardim. E nós somos o nosso jardim. Nós somos o nosso lar. Não adianta limpar minha casa um dia e o resto dos outros dias do mês deixar sujo. Eu vou viver na sujeira.
eu vou viver num lugar precário, eu vou viver num lugar que não é saudável, que pode me gerar doenças. Então, a mesma coisa o amor próprio. Eu vou fazendo aos pouquinhos. Ah, Nili, mas e se eu fizer uma escolha achando que vai ser bom pra mim e no final eu vejo que é ruim? Faz parte da vida. Você pode recomeçar, você vai aprender com isso. Da próxima vez você já não vai mais escolher a mesma coisa. Você vai entender que você precisa fazer escolhas numa perspectiva diferente, de uma forma diferente. E os erros que vão criando, que vão trazendo essa bagagem para que a gente possa cada vez mais aguar o nosso jardim da maneira correta, da maneira conforme esse jardim necessita. E quando a gente fala sobre esse jardim necessitar, a gente está falando do quê? A gente está falando do autoconhecimento. O quanto que o autoconhecimento ele é muito importante para essa manutenção do amor próprio, para esse cultivar do amor próprio. É extremamente importante, porque eu vou me entendendo, eu vou entendendo por que eu ajo assim. Se eu deixar que fulano faça algo, determinado comportamento comigo, age de determinada forma, eu sei o que vai causar em mim, então eu vou o quê? Me prevenindo, eu vou me protegendo de possíveis frustrações, de possíveis decepções, de possíveis dores, de possíveis relacionamentos que parecem lindos, parecem maravilhosos no início, mas quando a gente entende o padrão do comportamento da pessoa, os valores da pessoa, os objetivos da pessoa naquele relacionamento, que talvez não sejam os mesmos que os meus, não encaixam, eu sei o que vai gerar em mim se eu ficar aqui. Eu sei que lá na frente eu vou estar insatisfeita, eu sei que eu não quero estar naquele relacionamento, ele não vai estar me trazendo o que eu quero, frutos que eu quero. Por exemplo, se eu quero casar, se eu quero ter filhos, e essa pessoa, para ela isso não existe, para ela não quer casar, para ela não quer se vincular dessa forma, e muito menos formar uma família, ter filhos. Se eu continuar ali, não adianta lá na frente eu ficar insistindo, eu ficar responsabilizando o outro que não quer, sendo que desde o início eu sabia. Então, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas experiências, né? O que o erro e o que a falha traz, que é a experiência, é o que faz a nossa vida, é o que nos constrói, é o que nos faz. Lembram sempre que eu falo que nós somos fruto de uma história, né? Eu sou fruto da minha história, do meu histórico, você é fruto da sua história, fruto do seu histórico. E tudo que nós vivemos lá atrás, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, sejam os traumas, sejam as situações difíceis, as pessoas que nós perdemos, né, por N motivos, tudo isso que nós passamos é o que nos faz hoje. Tudo isso, a soma disso tudo, é o que nos faz, é o que nos fez. E diante disso tudo, eu tenho crenças limitantes, eu tenho pensamentos que vêm dessas crenças limitantes. É por isso que hoje a gente tem essas coisas que a gente fica incomodado. Anília, eu tenho um pensamento que sempre me incomoda, que não deixa eu caminhar pra frente, que fica me ancorando. Poxa, se a gente for ver de onde vem, ele não vem do nada. Ele não simplesmente aparece ali. Ele vem de uma construção de coisas, do conceito que você, diante de todo esse seu histórico de vida, criou do mundo, do autoconceito que você criou de você. Então a gente precisa muito avaliar, refletir e entender a nossa história para que nós possamos nos ajudar, que nós possamos de uma certa forma diluir alguma situação difícil que a gente não teve na época estratégia, ferramentas suficiente para lidar com aquilo, e as coisinhas vão ficando. Eu sempre falo que nessa nossa bagagem, dessas nossas experiências, o que vai acontecendo? A nossa mochila, ela vai ficando pesada, ela vai ficando pesada, ela vai ficando pesada, ela vai ficando pesada. E chega um momento da vida que, para que a gente possa continuar de uma maneira bacana, de uma maneira saudável, a gente precisa fazer o quê? A
a gente precisa ir tirando as coisas da mochila, as coisas que não servem para nada, as coisas que a gente não vai utilizar mais, as coisas que só fazem a gente carregar aquele peso que dificulta cada vez mais o meu caminhar durante o meu caminhar dos dias. Então a gente precisa refletir, a gente precisa entender, a gente precisa desapegar dessas coisas que não valem mais a pena para nós. A gente precisa se conectar, estar em nós, se conectar com a gente mesmo, para visualizar, para refletir o que não vale mais a pena eu carregar nessa bagagem. Pode ser um relacionamento, pode ser um trauma, pode ser uma situação difícil, podem ser essas crenças limitantes que a gente tanto fala e que tanto elas nos deixam ancorados, que não deixa a gente prosseguir, que não deixa a gente se desafiar, que não deixa a gente se permitir. Elas fazem a gente sempre ficar num ninho, porque as crenças limitantes, eu falo muito que elas deixam os nossos pensamentos presos numa gaiola. E a gente não consegue expandi-los, né? Muito pelo contrário, ela faz sempre ele ficar ali, ó, daquele tamanhinho. Então, são coisas que necessariamente, para que a gente possa mudar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa dar passos, a gente precisa estar se desfazendo desses pesos desnecessários, dessa mochila que chama experiência de vida. A gente precisa muito ir tirando, né? Entendendo o porquê que eu não preciso, o porquê que isso não me ajuda mais, o porquê que isso não vai ser benéfico para mim, e aí eu retiro e consigo seguir adiante de uma forma cada vez mais leve, tá bom?